E aí, gente, tudo certo? Então vamos para a nossa segunda aula de combinação simples. Agora que a gente já entendeu o conceito do que é combinação simples e já demonstramos a fórmula para usar mais rapidamente, agora a gente vai fazer 4 exemplos onde a gente pode aplicar essa técnica que a gente aprendeu. Vamos lá? Vamos lá então, gente. O primeiro exemplo, o mais simplesinho, ele fala o seguinte: considere 8 pontos distintos sobre uma circunferência. Quantos triângulos podem ser formados tomando estes pontos como vértices? Então, vamos pensar no seguinte. Vamos primeiro desenhar aqui uma circunferência com 8 pontos sobre ela. Não precisa estar igualmente espaçados, ele não fala nada sobre isso no enunciado. Tem 8 pontos diferentes em cima da circunferência, certo? Agora, eu quero formar triângulos tomando esses pontos como vértice. Para fazer essa escolha, para conseguir formar um triângulo, vocês concordam que dos 8 pontos que tem aí, eu tenho que escolher 3? E aí depois é só ligar com retas? Certo? Por exemplo, se eu tivesse escolhido esse ponto e esse ponto, a gente forma aqui um triângulo. Certo? A ordem de escolha dos pontos importa? Se eu tivesse escolhido, em vez de colocar esse, depois esse, depois esse, tivesse feito o contrário, por exemplo, não teria dado o mesmo triângulo? Então reparem que esse é um problema que envolve uma escolha, no caso de 8 pontos, que eu tenho que escolher 3, e a ordem de escolha não importa. É um problema de combinação. Beleza? Nesse caso, é uma combinação de 8 e escolhe 3, que a gente já viu na última aula como calcula. Você coloca uma fração onde vem em cima o 8 fatorial e embaixo vem o 3 fatorial e a subtração entre eles, que é 5 fatorial. Certo? Para resolver essa conta de modo fácil, a gente pode desenvolver o 8 até chegar no 5, né, fatorial, para poder cancelar. E o 3, que eu sei que eu não vou cancelar inicialmente, eu desenvolvi. 3 vezes 2, lembra que a gente não precisa colocar o 1, né? 5 fatorial pode cancelar com 5 fatorial. O 3 vezes 2 eu posso cancelar com o 6 e ficou então simplesmente 8 vezes 7, que são 56 triângulos possíveis então. Beleza? Tranquilinho, né? Aplicação direta da nossa relação da última aula. Um segundo exemplo, esse eu peguei do vestibular da Unicamp de 2012, né, para ingresso em 2012. E fala o seguinte: o Grêmio Estudantil do Colégio Alvorada é formado, né, composto por 6 alunos e 8 alunas. Na última reunião do Grêmio, decidiu-se formar uma comissão de 3 rapazes e 5 moças para a organização das Olimpíadas do colégio. De quantos modos diferentes pode-se formar essa comissão? Então repare que tem até que bastante valores, né? Bastante números. Então vamos organizar isso aqui, pelo menos para a gente conseguir saber de onde sair. Tentem vocês fazer esse exercício antes de tudo, né? Eu já ia começar a fazer, mas vou esperar. Pausem o vídeo e tenta resolver. Tentou? Tentou mesmo? Vamos lá então. Ó. Primeiro, pensa que eu tenho 6 alunos e desses 6 alunos eu tenho que escolher 3, né? Então ele fala no enunciado, ó, composto por 6 alunos e 8 alunas, e eu tenho que escolher 3 rapazes. E das 8 alunas, eu vou escolher 5. Quando a gente fala de formar comissão de alguma coisa, eu já dei a dica para vocês na outra aula. Comissão que significa que a ordem de escolha ali não importa. Isso é um problema de combinação. E a gente vai ter... Coloque-se no lugar da pessoa que vai formar a comissão de formatura. O que você teria que fazer? Você teria que pegar dos 6 alunos que ali estão e escolher 3 para a sua comissão. Feito isso, das 8 alunas que tem ali, escolher 5 para a sua comissão. São 2 etapas que você tem nesse problema, certo? Essas 2 etapas, então a gente multiplica pelo princípio fundamental da contagem. Na hora de escolher os rapazes,
você tem de 6 que escolher 3. Então, a combinação 6 escolhe 3. E nas moças, de 8 escolhe 5. Tudo bem? Agora, é só aplicar a fórmula. De 6 escolhe 3, é 6 fatorial em cima, e embaixo é 3 fatorial, e 6 menos 3, que é 3 fatorial de novo. E aqui, a segunda combinação é 8 fatorial em cima, e embaixo é o 5 fatorial, e a subtração que é 3 fatorial. Tá aqui, ó. Desse jeito. Para resolver essas frações aí, vou desenvolver o 6 fatorial até chegar no 3 e o 8 até chegar no 5. Aliás, nem precisa. Já até coloquei aqui. No exemplo anterior, a gente fez essa mesma conta. A única coisa que mudou é que era o 3 e o 5 estava ao contrário. Mas era 8 fatorial, embaixo 3 fatorial e 5 fatorial. Essa conta a gente já calculou, já dava 56, então não vou fazer de novo. Certo? Eu já vou usar esse fato. Então só vou desenvolver o 6 fatorial até chegar no 3. E essa segunda fração eu já substituo por 56. Aí eu posso cancelar o 3 fatorial. 3 vezes 2 eu posso cancelar com 6. Sobrou só o 5 vezes 4, que é 20. Então fica 20 vezes 56, que dá 1120. Alternativa D. Então repare que esse aqui já é um problema que eu tive que usar o princípio fundamental da contagem junto com a ideia de combinação para a gente conseguir resolver. Certo? O terceiro exemplo, a gente vai fazer 4. Então, o terceiro agora. Diz o seguinte: Fulvio possui 10 objetos diferentes em sua mesa, sendo um destes uma lapiseira azul. Considerando todas as combinações dos 10 objetos, tomados 4 a 4, significa que dos 10 você vai escolher 4, né? Só o jeito de escrever esse tomados 4 a 4. Qual é a razão entre o número de combinações em que a lapiseira aparece e o número de combinações em que ela não aparece? Então, basicamente, você tem 10 objetos, né? Esse Fulvio aí. Esse Fulvio foi um aluno meu, por isso que eu até coloquei o nome dele aqui. Ele tinha 10 objetos na mesa dele. E desses 10 objetos, uma específica ali, que eu destaquei, era uma lapiseira azul. Certo? Quantas combinações... Vamos fazer separadamente. Quando eu peço a razão entre combinações, a razão é a fração, né, entre elas. Então é um sobre o outro. Vamos fazer o cálculo separadamente e deixar a razão para o final. O que eu quero? É uma combinação em que a lapiseira aparece e o número de combinações em que ela não aparece. Vamos fazer por partes. Primeiro, o número de combinações em que a lapiseira aparece. O total de combinações, total, esquecendo da lapiseira aí, se ela vai aparecer ou não vai aparecer, seria aquela combinação de 10 escolhe 4. Certo? Esse é o total. Mas não é o que eu quero aqui. Desse total, eu quero saber em quantos a lapiseira está aparecendo. Em quantas possibilidades ela aparece. Se você quer fazer esse cálculo, pensa no seguinte. Você é a pessoa que vai fazer a combinação. Você vai chegar lá na mesa do Fulvio, vai pegar a lapiseira azul e já vai colocar no seu montinho. Você vai fazer um montinho com 4 objetos. A primeira coisa que você faz, já que você quer forçar que a lapiseira apareça, é pega essa lapiseira e já coloca no seu montinho. E agora sim você escolhe os outros que estão faltando. Certo? Fazendo isso, você obrigou a lapiseira a aparecer. Desses outros, depois que você tirou essa lapiseira da mesa do Fulvio, sobraram quantos objetos na mesa dele? 9, né? E quantos você tem que escolher? Você tinha que fazer um montinho com 4, mas já tem um lá, a lapiseira já está lá. Então faltam mais 3. Ou seja, de 9 objetos que tem na mesa dele, você tem que escolher 3. Seria uma combinação 9 escolhe 3. Que aí é só cálculo agora. Ó. É o 9 fatorial em cima, o 3 fatorial embaixo e a subtração 9 menos 3, que é 6, fatorial embaixo também. Aí eu posso pegar esse 9 fatorial, desenvolver até chegar no 6, que vai dar 9, 8, 7, 6 fatorial. E embaixo, 3 vezes 2 vezes o 6 fatorial. Certo? Dá para cancelar o 6 fatorial com o 6 fatorial. Dá para simplificar o 3 com o 9, ficando um 3 lá em cima. E o 2 com o 8, ficando um 4 lá em cima. Ficou 3 vezes 4 vezes 7. Poderia fazer essa multiplicação, não é uma multiplicação difícil. Mas como eu quero fazer uma razão no final,
vai aparecer uma fração, deixar ele na forma fatorada assim, ó, pode ser mais fácil de simplificar. E agora vamos calcular o número de combinações em que a lapiseira não aparece. Então, de novo, imagine que você é a pessoa que vai fazer um montinho lá. Dos 10 objetos, você tem que escolher 4. Só que agora você quer que a lapiseira não apareça. Então, o que você faz? Você já vai na mesa dele, pega a lapiseira azul e põe para lá. Certo? Você não vai usar ela. Deixa ela quieta para lá. Agora, dos 9 objetos que sobraram na mesa dele, você tem que escolher 4 para você. Você não tinha escolhido nenhum ainda. A lapiseira você só pegou para deixar para lá. Só para deixar mais organizadinho. Certo? Então seria uma combinação de 9 que escolhe 4. E aí você obriga que a lapiseira não vai aparecer. Que seria, nesse caso, 9 fatorial, embaixo é o 4 fatorial, e a subtração 9 menos 4, que é 5 fatorial. Desenvolve o 9 até chegar no 5. Cancela o 5 fatorial. O 4 vezes 2 você consegue simplificar com o 8. E o 3 com o 9. Ficando um 3 lá em cima. Então isso aqui ficou 3 vezes 7 vezes 6. Certo? Agora o que ele quer é a razão entre esses números. Razão é a fração. Sempre que ele falar de razão, o primeiro número que ele fala na frente é o que vai em cima. E o que ele fala depois vai embaixo. Então, razão entre o número de combinações em que a lapiseira aparece. Então, esse número aqui ó, é o que vai em cima da fração e esse aqui é o que vai embaixo. E aí que beleza, dá para simplificar o 3 com 3 e o 7 com 7, ficou só 4 sobre 6. Que ainda dá para simplificar por 2 em cima e embaixo, dando 2/3. É a razão que a gente queria aqui. Beleza, gente? Esse problema, apesar de não ser... ele está formulado de um jeito que não parece ser tão contextualizado e tal, envolve objetos e tal, mas tomados 4x4 é um português um pouquinho diferente. O modo de pensar nele é muito interessante para muito exercício de combinação. Certo? Se você quer que o objeto apareça no seu montinho, você já escolhe ele no começo e depois escolhe o resto. Se você não quer, você já tira ele das suas escolhas e escolhe depois disso. Certo? Esse tipo de raciocínio é muito, muito interessante. E um último exemplo, que eu vou dar aqui para vocês, é uma questão que caiu no Enem de 2016. E diz o seguinte, ó. O tênis é um esporte em que a estratégia de jogo a ser adotada depende, entre outros fatores, de o adversário ser canhoto ou destro. Um clube tem um grupo de 10 tenistas, sendo que 4 são canhotos e 6 são destros. O técnico do clube deseja realizar uma partida de exibição entre 2 desses jogadores, porém não poderão ser ambos canhotos. Qual o número de possibilidades de escolha dos tenistas para a partida de exibição? Quando às vezes o enunciado é um pouco longo ou tem muitas informações, às vezes é necessário se ler mais de uma vez para conseguir interpretar, né? Mas basicamente o que ele diz aqui, isso acontece em muitas questões do Enem, às vezes ela começa a ficar muito grande e você vai perdendo o fio da meada. Mas basicamente ele fala, ó, a gente tem 10 tenistas, um clube aí. Desses 10 tenistas, 4 são canhotos e 6 são destros. E aí o técnico quer armar um jogo entre 2 desses jogadores, só que não pode ser os 2 canhotos. Ou tem que ser entre 2 destros, ou entre um destro e um canhoto. Certo? E aí pergunta qual o número de possibilidades que ele tem para escolher, para fazer esse jogo de abertura aí. Essa partida de exibição que ele chamou, né, no enunciado. Bom, pensa no seguinte, ó. Tem muitas vezes, e a gente já resolveu exercícios desse tipo anteriormente, que é mais fácil você contar o total de possibilidades que você tem de escolha e disso tirar o que você não quer que aconteça. E é o caso desse problema. Primeiro, eu vou pensar no total de combinações que eu posso fazer entre esses 2 jogadores sem nenhuma restrição, sem pensar se eles são canhotos ou destros, esquecendo isso por enquanto. Primeiro, por que eu já estou falando que é combinação? Porque se você fosse o técnico, o que você teria que fazer? Você tem que escolher um jogador e outro jogador. Você tem que escolher 2 dos 10 e a ordem de escolha não importa. Se você escolhesse o jogador A e o B, ou primeiro o B depois o A, o jogo era o mesmo. Então por isso que é uma combinação. Certo? E o total de combinações sem restrição nenhuma, sem pensar em negócio de destro ou canhoto,
é a combinação de 10 escolhe 2, certo? Esse 10 escolhe 2 seria 10 fatorial e embaixo 2 fatorial, 8 fatorial. E aqui já tinha que ter colocado para aparecer, né? O que eu não quero que aconteça? Eu não quero que tenha jogo entre dois canhotos. E agora, esquece que você não quer isso. Vamos fazer a contagem. Quantos jogos entre canhotos eu poderia ter? Eu tenho 4 canhotos e dos 4 tem que escolher 2. Seria uma combinação 4, 2. Que é 4 fatorial sobre 2 fatorial, 2 fatorial. Essa segunda combinação é que você não quer em cima desse total. Então a sua resposta nada mais é do que o de cima aqui, ó, essa combinação menos essa, que é a alternativa A. Repare que nessa conta aqui do Enem, ó, ele nem precisou, a gente nem precisou calcular essa combinação em si. Bastou deixar indicado, né? O Enem muitas vezes ele faz isso. Ele só quer o raciocínio mesmo, deixa pra gente só a indicação, já é o suficiente. Às vezes ele nem coloca esses fatoriais, às vezes ele coloca só o símbolo. C10,2 menos C4,2. Não foi o caso aqui, ele colocou a continha, mas muitas vezes ele faz isso também. Beleza, gente? Então, com isso a gente encerra essa parte de combinação simples, que é uma das partes mais importantes aqui dentro de análise combinatória, e espero que tenha sido útil para vocês e que tenha sido claro também. Beleza? Até mais. Tchau para vocês.